Este é o programa Sinap no Ar, produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Notícias do mundo jurídico, entrevistas e comentários. Está no ar. Programa Sinap no Ar, direto da Casa do Advogado. Olá, estamos no programa Sinap no Ar, o programa do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, começando para todo mundo, através da CWB-TV. Bom, o nosso programa sempre abre com uma mensagem de incentivo e essa mensagem de hoje é sensacional, adoro. Dentro de nós sempre tem algo criativo, basta pensar, planejar e produzir. Frase do Felipe Teres. E você sabe que tem pessoas que têm, ela não descobre esse talento. Aí tem um terceiro que vem e aflora, isso na pessoa. Às vezes a pessoa pensa que não tem aquela capacidade. Eu já vi isso, porque eu militei antes de ser advogado na área de vendas. É possível tornar um vendedor, uma pessoa um bom vendedor? Sim, eu fiz um curso chamado Dale Carnegie. Como influenciar pessoas, como fazer amigos e influenciar pessoas, voltado para a área de vendas. É impressionante, com técnica, com desenvolvimento, com treinamento, a pessoa sai do zero, tímida, sem argumentos, chega ali uma pessoa vendedora. Radialista, é possível? Nosso amigo Lucas Bauerman tem lá o Instituto de Rádio e TV, onde ele faz o treinamento de radialista. Então a pessoa tem um desejo, mas ainda não tem aquela aptidão, faça o curso, né? E assim vai. Então dentro de nós sempre tem algo criativo. Basta pensar, planejar e produzir. E treinar, né? Treinamento tem tudo a ver. Tudo a ver. No programa de hoje você vai ficar sabendo, notícia direto do STJ. Loja não tem responsabilidade em compra fraudulenta com cartão. Ora a gente dá notícia que a loja tem que pagar, ora não. Agora que não tem. Vamos ver por quê, né? Mas é no STJ. E no STF, o STF valida a lei do Distrito Federal que autoriza porte de arma para servidores. Pois é, essa confusão, notadamente a Guarda Municipal também, agora derrubaram, a Guarda Municipal tinha arma, não pode. Querem proibir, não sei atualmente como é que está a situação, pelo menos aqui em Curitiba ainda vejo os guardas municipais armados, né? Guarda é guarda, polícia é polícia, né, velho? O cara tá fardado, o cara tem treinamento. Sim, aí a questão de algumas... Fez concurso, aptidão psicológica. Se o cara tem tudo isso, pode dizer assim. Aliás, algumas cidades menores, a guarda municipal é mais efetiva que a polícia, até por questão de efetividade. Ele tem voz de comando, porque ele se reporta a um comando. Sim. Ele presta contas, ele tem administrativamente controlada a vida funcional dele. A arma é um auxílio para ele, né? Vai olhar para o bandido e dizer, esteja preso, e o cara vai ficar paradinho? Não vai. Vai, né? Não. Tem coisa que não tem como. Vamos lá. Teremos um programa em loco, chamamos o programa dentro do nosso programa, com a doutora Janaína Queradia. Teremos ainda a coluna do Direito Imobiliário com a doutora Débora de Castro da Rocha. Direito do Trabalho com o doutor André Arruda Vaz. Direito Tributário com o doutor Laédio Pavés Esteves. A Economia Brasileira com o economista Matheus Tal. Teremos duas entrevistas hoje, doutor. Não foi o que fiz hoje. Não, hoje não. Não foi. Estou em frente. Um pouquinho atrasado, você entrevistou o senhor... Alexandre Dangui, isso, com planejamento empresarial? Exatamente, aliás, o assunto bom demais da conta, para quem tem empresinha, menor empresa aí, você conhece bem do assunto. E quem mais que veio aí? Veio a Dulcimere Ferreira Martins, a Dulcimere, que ela é do Razão em Viver Saudável, ela é maestrina, musicista, e vai palestrar num evento chamado Eleve-se 2023. Que legal. E ela vai fazer o convite daqui a pouquinho também. Muito bem, ok. Eu sou Claudinei Santos, radialista e produtor desse programa. E comigo, o Ney Daniel na produção e edição, Dr. Vitor Hugo Loureiro, presidente do Sinap, advogado, radialista e comentarista do programa. Vamos pedir para que você entre em contato com a gente no 41 99658 6981, Dr. Vitor Hugo. Pessoal, por este mesmo telefone que o Claudinei Santos acabou de anunciar, você já pode fazer o seu save the date aí, a sua marcação. Nós teremos um grande evento, dia 2 de dezembro, é um sábado, você pode olhar na folhinha, é um sábado, 2 de dezembro, a partir das 9 horas da manhã, na sede da OAB aqui em Curitiba,
haverá um evento dos 35 anos de fundação do Sinap. Teremos palestras, teremos aí projeção de filmes, enfim, um coquetel, é uma confraternização dos 35 anos do Sinap, um pouco da história do sindicato, ex-presidentes estarão lá, ex-diretores, é uma confraternização. Então gostaríamos que você comparecesse, é gratuito, né? Só chegar lá e participar, beleza? Maravilha, doutor Vitor Hugo, vamos para a notícia e entender, porque o STJ, vem da STJ essa notícia, de que loja não tem responsabilidade em compra fraudulenta com cartão. Bom, a quarta turma do STJ determinou a exclusão de uma empresa comercial do polo passivo, né, como demandada, de uma ação de indenização proposta por uma mulher em razão de compras fraudulentas feitas com o cartão de crédito do seu nome. Então vamos lá. No julgamento, o colegiado informou que o acórdão vindo lá do meu grande estado de Santa Catarina, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, segundo o qual a loja seria parte legítima, e tinha entendido o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, para responder à ação por ter aceitado o cartão como meio de pagamento. No cenário atual, exigir do lojista, caso seja utilizado a senha correta, que ele ainda faça conferência extraordinária para verificar se aquele cartão foi emitido regularmente, não foi objeto de fraude ou furto, não parece razoável. Até porque, enquanto não for registrada nenhuma ocorrência, é mesmo impossível atestar uma irregularidade para usar naquele cartão. Apontou essa relatora do recurso especial, a ministra Isabela Galotti. De acordo com o processo, a consumidora solicitou o cartão de crédito emitido por uma loja varejista e administrado por um banco. Apesar de não ter recebido o cartão, ela foi surpreendida com 2 faturas nas quais constavam compras feitas em 2 lojas diferentes. Por causa dessas dívidas, ela foi incluída no cadastro restritivo de crédito, vulgo SPC, né? A ação de indenização foi proposta contra a empresa emitente do cartão, né? E o banco que administrava esse cartão, além de 2 lojas onde ocorreram as compras. Então ela demandou contra 2 lojas, contra a loja que emitiu o cartão e contra o banco que administrava o cartão, 4 requeridos. Em primeira instância, o juiz declarou inexistentes as dívidas em nome da consumidora e condenou solidariamente todas as 4 empresas ao pagamento de danos morais em R$20 mil, né? Traduzindo 5 mil para cada um dos requeridos. Essa sentença foi mantida no TJ, mas tirada do STJ de uma empresa que foi, aliás, das 2 empresas onde a compra foi feita. É porque daí não tem como mesmo. Ficou no polo passivo, então, o banco e a empresa que emitiu, né, a loja que emitiu o cartão. Porque as que venderam não tinham como verificar. Como é que ela vai checar? A pessoa passa o cartão, digitou uma senha, ali deu ok, saiu o papelzinho, pronto. A compra está feita, o cara vai dizer, não, vou ter que checar se é uma compra sem fundos. Não tem, não existe. Não existe com Passou, cartão, deu sim ali, saiu o papelzinho, o dinheiro está na conta. Já era. Antigamente existiam aqueles cartões de crédito que era de tarjeta. Na maquininha. Aí vinha um livro, era semanal aquele livro, que a pessoa dava uma checada se aquele número daquele cartão estava cancelado. Exatamente. Mas tinha aquele... Tinha conferência. Assim. Mas tinha o delay de uma semana, pelo menos. Pelo menos. Assim como o cheque, né? O cara ligava para a central para ver se aquele cheque lá estava... Então, mas hoje os tempos mudaram, né? Os tempos mudaram. Então agora é o eletrônico. Mas a loja que vende, passou na maquininha dela, ela não tem que ficar checando. Imagina se todo mundo apareceu lá. Não vai fazer isso, não vai fazer isso. Então, mas ficou então os danos divididos pela loja que emitiu. Essa sim que tem que checar se o cartão foi recebido, tudo direitinho, né? E aí tem aquela história de cadastramento do cartão por telefone ou pela internet, né? Que ainda é uma situação que esses ali conseguiram driblar. Deram um jeito. Com o cartão em mãos, né? Beleza. Intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais. Já voltamos. Programa Sinap no ar.
direto da casa do advogado. A Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555. Olá! O SINAP, Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, foi fundado em 2 de dezembro de 1988, com o intuito de proteger economicamente, socialmente e profissionalmente a classe diferenciada de advogados. As advogadas e os advogados têm um papel importantíssimo na sociedade, que é zelar com o cumprimento da lei. Para uma sociedade mais justa e democrática, para que todos os cidadãos participem com a base do pressuposto da igualdade. Para saber mais sobre a SINAP, basta acessar o link na descrição, preenchendo a ficha de filiação. Para as advogadas e os advogados, preencha a ficha de inscrição localizada na página principal e encaminhe para os nossos meios de comunicação. Filie-se ao SINAP para manter a classe de advogados fortalecida. Olá, meu caro amigo telespectador, que cá está nos prestigiando mais uma vez em nosso plano sobre a economia. E hoje eu gostaria de tratar mais uma vez a respeito do tema das reduções na taxa básica de juros da economia, a taxa Selic, agora sob uma perspectiva bastante específica para você que possui um interesse particular em investimento em títulos de renda fixa, em títulos da dívida pública. Como bem se sabe, se estabeleceu agora, diante do entendimento do Comitê de Política Monetária do Banco Central, uma perspectiva de manutenção de uma política monetária contracionista, na qual se permite um relativo afrouxamento monetário mediante redução da taxa básica de juros. Justamente em função disso, o relatório Focus projeta uma taxa Selic de 11,75% ao final de 2023 e de 9% ao final de 2024. Justamente em função disso, acaba se impondo uma certa expectativa orientada à rentabilidade dos títulos de dívida pública. Ela será afetada? Como que vai se dar, por exemplo, um impacto sobre os preços dos títulos da dívida pública? Bem, se sabe que a taxa básica de juros constitui um importante balizador tanto para investimentos produtivos, na indústria, por exemplo, quanto para investimentos financeiros. Em linhas gerais, há naturalmente um estímulo ao investimento produtivo na medida em que há o barateamento do crédito. Por outro lado, mesmo diante de perspectivas de diminuição da taxa básica de juros e, consequentemente, de diminuição da rentabilidade dos títulos de renda fixa, há uma perspectiva do ponto de vista das expectativas dos agentes em valorização através de aumento dos preços dos títulos da dívida pública. Isto porque, meu caro telespectador, há uma causalidade inversa entre taxa de juros e preço dos títulos. Na medida em que a taxa de juros tende a diminuir, o preço dos títulos da dívida pública tende a aumentar. E por que isso acontece? Porque na medida em que a taxa básica de juros diminui, o preço do título que foi emitido anteriormente à redução da taxa de juros tende a se valorizar na medida em que aumenta a sua demanda
justamente em função do fato dele oferecer uma rentabilidade aumentada em relação ao que está sendo emitido justamente após esta queda. Ou seja, acaba se impondo uma possibilidade para um investidor que possui os títulos de dívida pública anteriormente às quedas, para que este possa usufruir de um lucro, de um aumento justamente associado a esta valorização do ponto de vista do preço, dado justamente a diminuição da taxa básica de juros. Ou seja, acaba se impondo uma perspectiva bastante importante para você que está inserido diretamente no investimento em títulos de dívida pública, tendo em vista a possibilidade de lucratividade e rentabilidade, mesmo diante desse cenário. Cabe lembrar que, mesmo com essas diminuições, o Brasil continua possuindo uma das maiores taxas reais de juros no mundo. De tal maneira que é bastante pertinente, que é bastante lucrativa a possibilidade de se investir em títulos da dívida pública. E ainda mais tendo em vista que esta possibilidade de haver a valorização do preço dos títulos ao longo também dos próximos meses e anos, diante da perspectiva de novas diminuições da taxa Selic. E vale ressaltar que a alteração, a valorização do preço desses títulos só ocorrerá se esse título ser vendido antes do prazo do seu vencimento, de tal modo que impõe-se justamente uma perspectiva estratégica para você, na medida em que é necessário analisar o ponto correto para que ocorra esta venda, tendo em vista justamente até o momento em que poderá continuar essa tendência de queda da taxa de juros. Tendo tudo isso em vista, esperando ter te transmitido informações relevantes sobre economia, eu me despeço de ti, meu caro telespectador, e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado! Programa Sinap no ar, direto da casa do advogado. Continuamos com o programa Sinap no ar, o programa do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Vou passar nossas redes sociais para você. @SinapPR, _oficial no Insta, facebook.com/SinapPR, youtube.com/SinapPR. Tem o nosso WhatsApp, que é o 41996586981. Tem o nosso fixo, ele existe ainda, que é o 41 3078 7689. E eu tenho o nosso site, né, doutor Vitor? O nosso site, sinappr.org, foi remodelado, tá mais bonito e tal. E o que nós criamos? Criamos o Fórum de Notícias dentro, onde nós passamos aqui um extrato da notícia e a íntegra da notícia está no Fórum de Notícias lá no Sinap. Essas notícias que realmente são interessantes para a área jurídica. Também por esse site, você advogado e advogada de todo o estado do Paraná, faça a sua inscrição, venha se filiar ao sindicato, principalmente os advogados seletistas, né, que trabalham em sociedades de advogados, que tenham 2 ou mais advogados, ou empresas que tenham 2 ou mais advogados. Por quê? A fazer o acordo coletivo de trabalho, sim, que é uma ferramenta muito importante. Há 5 anos, como estou como presidente, é renovado todo ano, todos os contratos que nós fizemos, então demonstra que os patrões e os empregados ficam satisfeitos com essa contratação, né, que tem prevê várias situações ali, e é muito importante. Então, estamos convidando você para fazer a sua inscrição, sinappr.org. E vamos aproveitar esse bloco também para voltar a convidar, porque tem 35 anos de Sinap, 2 de dezembro, já faça na sua agenda o save the date aí, 2 de dezembro, às 9 horas da manhã, lá na sede da OAB, aqui em Curitiba, estaremos fazendo essa confraternização dos 35 anos de fundação do Sinap. Você está convidado, venha participar, você que é advogado, advogada, acadêmico de direito, simpatizante com a área do direito, sim, venha confraternizar conosco, que você vai ver várias pessoas lá, vai ter palestra, vai ter exposição de filme e um coquetel também. Beleza? A notícia: STF invalida a lei do Distrito Federal
que autoriza porte de arma para servidores. Vamos lá. Vamos ver essa história. O STF invalidou um dispositivo de lei do Distrito Federal que autorizava o porte de arma para servidores. Ia ser... né? Não é um determinado GSM, não, servidores. O Supremo, por unanimidade, concluiu que o Poder Legislativo do Distrito Federal, ao aplicar o rol de exceções à proibição do porte de arma de fogo estabelecido na norma geral da União, usurpou a competência reservada à União para legislar sobre essa matéria, materiais bélicos, né, armas ou munições. Na ação, a PGR, Procuradoria-Geral da República, pede a declaração de inconstitucionalidade do artigo 50 da Lei Distrital 3881 de 2006, que assegurava o porte de arma de fogo, o uso permitido, devidamente registrada aos auditores tributários. Ou paga, ou tiro ou tua. Membros de carreira da assistência judiciária, então é aquela toda a turma do fórum, procuradores do Distrito Federal, também anda armado. Segundo a PGR, são carreiras que desbordam complementamente do modelo federal estabelecido por lei do porte de arma de fogo. Quer dizer, transborda, fora, é um excesso, né? É um excesso para portar arma, porque o porte de armas ele é concedido para juízes, desembargadores, todas as polícias, e ainda, como eu falei no bloco anterior, é uma discussão sobre as guardas municipais. Vai ter arma, continuar porte de arma, sim ou não, querem tirar, e é só essa, mas a polícia civil, o policial civil usa arma, o policial militar usa arma, o policial federal usa arma, as polícias legislativas usam armas, então, mas aí deram uma esticada e não pegou bem o negócio, voltou para trás. Menos. Doutor, agora eu vou fazer uma entrevista com o doutor Alexandre Dangui, advogado. Sim. E ele vai falar de planejamento empresarial. Muito bem, doutor Alexandre, por gentileza. Programa Sinap no ar, direto da casa do advogado. Bom, continuamos com o programa Sinap no ar, o programa do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Você que está nos assistindo agora, estamos recebendo o doutor Alexandre Dangui. Doutor, como é que está você? Tudo bem? Tudo bem, Claudinei. Como que tá? Animado? Graças a Deus, muito animado, muito feliz. A gente vai falar um assunto interessante, importante, principalmente para os empresários, né? Que é o planejamento empresarial. Tem muitos empresários, não deveriam, mas tem muitos empresários que têm empresa, se perde na quantidade de patrimônio que tem, o que eu tenho, aonde está e como tal, e não faz esse tipo de planejamento. Explica pra gente como é o que é um planejamento empresarial. Legal, Claudinei. O que acontece? Hoje o nosso escritório ele é especializado para pequena e média empresa. Certo. E daí, dessas pequenas e médias empresas, a gente começou a ter muita demanda do empresário. Por quê? Porque o empresário, a vida inteira dele, ele constrói patrimônio, a casa própria, carro, tudo. E daí amanhã depois tem um risco empresarial, às vezes tem alguma demanda trabalhista, tributária, ou quebra a empresa, é risco do negócio. Claro. E acaba perdendo todo o patrimônio que construiu numa vida. Então hoje a gente está com muita procura desse planejamento patrimonial de empresários, para tentar evitar isso, para você ter uma continuidade desse patrimônio e evitar esses riscos do negócio mesmo. Desculpa a minha não sabedoria, no assunto é claro, mas seria separar o que é CNPJ, o que é CPF, mais ou menos por aí? Também, isso daí são meios de planejamento patrimonial. Um deles é a segregação de atividade e a separação patrimonial. Aonde que eu vou separar o que é o patrimônio da empresa, qual que vai ser a atividade da empresa do patrimônio da pessoa do sócio. Tipo, a casa, o carro, os bens particulares, esses daqui vão ficar para outra entidade e as atividades empresariais vão ficar naquela empresarial. Então você acaba criando uma segregação entre o patrimônio do empresário e da empresa. E assim você cria uma proteção nesse patrimônio. Porque como você disse, né, a empresa está lá, tem um certo risco, sim, né? É a economia, por exemplo, infelizmente tivemos a Covid durante esse período aí, 2 anos praticamente, que o empresário, em alguns segmentos, teve muita dificuldade, né, para poder lidar com isso. Com um planejamento ficaria muito melhor. Por que o empresário, quando que o empresário chega, vá no consultório, no escritório de você e diz assim, olha, ajuda aqui.
Hoje a gente tem bastante procura, principalmente pelo Covid, porque o Covid acabou trazendo uma realidade que a gente não tinha. Nova, né? Nós não nos planejávamos, ninguém imaginava que amanhã, tipo, a gente sabe que um dia vai morrer, mas o Covid ele trouxe essa realidade muito mais para próximo de nós. Então os empresários hoje, a maioria procuram por questão sucessória. Ele tem a empresa ali, já faz anos que está na empresa, tem os filhos, tudo, e não sabe como que vai fazer essa transição do bastão. Como que eu vou passar essa empresa para o meu filho? Como que eu vou passar esse patrimônio? Então a questão sucessória é um dos principais pontos no planejamento patrimonial. Porque daí você coloca o filho, vai inserindo ele aos poucos, tudo, e você utiliza mecanismos. Até hoje está bastante em voga a questão da holding, a questão de abertura de outros tipos societários, onde você faz todo um planejamento para que tenha a perpetuação da empresa e do patrimônio do empresário. Que pode mesmo acontecer do empresário ter uma empresa, os filhos ainda não estarem em uma idade que possa subir tudo isso, a esposa às vezes está lidando com outra atividade, não se interessa pela idade do esposo, quer dizer, na falta dele, a empresa acaba. Aí tem família que trabalha lá, que depende daquela empresa, seus funcionários e tudo mais, é um problemão. Daí a necessidade, então, de fazer essa... Sim, esse planejamento... Eu chamo planejamento patrimonial porque, no primeiro momento, a gente pegava como planejamento de sucessão. Só que daí eu verifiquei que a gente não trabalha só na sucessão. A gente acaba trabalhando na parte imobiliária, muito forte. O que eu vou fazer com esse imóvel, com essa casa? A parte tributária, dependendo, a gente utiliza alguns mecanismos que vai ter uma redução tributária. E isso está em bastante voga, porque agora com a reforma tributária, a parte sucessória, ela tende a ser impactada. Então o ITCMD hoje, que no Paraná ele está em 4%, através de uma resolução do Senado ele pode ir para 25%. Que isso? Então um 25%, quer ou não quer, é um quarto do patrimônio do empresário. Imagina, rapaz. Então, se você não ajeitar a casa, fazer esse planejamento patrimonial, amanhã depois você acaba falecendo ou sucedendo, e tudo que você construiu numa vida você perde. Perde assim, né? Rapidão. Então, existem algumas vantagens. Sim. Não é só uma coisa burocrática, existem algumas vantagens. Fazer os planejamentos, existem algumas vantagens. Quais são elas, doutor? Hoje o que a gente tem, como todo planejamento, ele é algo mais consultivo. Você não vai esperar vir uma demanda, não vai esperar ter um problema para você ir lá fazer. Sim. Então você primeiro vai arrumar a tua casa, e as vantagens, igual eu falei, hoje nós temos a questão de redução tributária. Boa. Dependendo do planejamento e da estruturação societária, patrimonial que você faça, você consegue ter uma redução tributária, segregação de atividade de empresa. Tudo isso diminui o teu tributo, tanto na atividade empresarial quanto na sucessão. Outra é a questão de organização, proteção patrimonial. Igual eu falei, hoje eu já peguei empresários que às vezes é um empresário individual que todo o patrimônio está no CPF dele. Deu uma trabalhista ali, qualquer probleminha na empresa, é o CPF e é todo o patrimônio dele. Eu já tive casos, às vezes, executou a casa do cara, é um bem de família, mas o cara não alegou bem de família, está perdendo a casa. Olha só. Por risco empresarial. Você trabalhou a vida inteira, 30, 40 anos, fez toda aquela atividade, empregou, pagou tributo, e daí, por um insucesso, às vezes uma mudança de mercado e do governo, acontece. você quebra e daí vai todo o teu patrimônio. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor aqui, deve estar no tema assim. Eu e o Ney está ali na produção, ele faz edição para a gente. Eu e o Ney somos sócios em uma empresa. Mas, em paralelo, eu tenho uma outra empresa e o Ney tem uma outra empresa. Sim. Fato é, eu quebro a minha empresa. Por isso que você tem que fazer o planejamento patrimonial. Dentro do planejamento patrimonial existe a reestruturação societária. Porque, dependendo do tipo de empresa que você tenha, eu tenho uma empresa individual. A tua empresa com o Ney, que é uma limitada, vai ser afetada. Agora, se eu reestruturo essa sociedade, a tua sociedade de empresário individual passa para uma sociedade limitada, eu crio mecanismos que ele acaba, não que blinde, mas ele acaba criando dificuldade para uma empresa comunicar com a outra. Entendi. Nesse caso, tendo um problema então com essa empresa que está quebrando, né, a outra empresa concede mecanismos para evitar que esse rombo acabe passando para outra. Só que isso é tudo aquela questão de você planejar, de separar, segregar essas atividades e não ter relação. Porque uma é uma, outra é outra. E daí você fazendo os mecanismos jurídicos certos, você cria mecanismos de proteção. E antigamente era bem comum, né, doutor? O empresário, ele
com o esforço, o suor, o trabalho dele, de correr, montar grandes empresas, por exemplo, matéria de construção. Sim. É muito comum, o cara chega, tem uma grana sobrando, assiste um acerto da firma, vai para um loteamento novo, ele fala, vou abrir uma matéria de construção aqui. É óbvio que vai dar certo. Sim. Ele cresce, fica gigante, mas ele tocou a vida inteira aquilo. Né? Sim. E sem esse tipo de planejamento empresarial, primeiro probleminha que ele tiver, vai perder o patrimônio da vida toda. Verdade. E o empresário ele tem que focar na atividade dele. É o que ele sabe fazer. Uhum. Se ele tem um material de construção, ele tem que focar naquilo e tem que deixar para os advogados, contadores fazer esse planejamento. Uhum. Um exemplo que você falou usando o Ney aqui que está conosco. Uhum. Dá muito problema às vezes de ter dois sócios e digamos um dos sócios quebra. E acaba, tipo, trazendo execuções e credores para dentro da empresa que não tem nada a ver com a quebra dele. Uhum. Então, dentro de um planejamento patrimonial que você vai trabalhar com o societário, você acaba criando mecanismos que impeçam isso daí. Isso é da empresa, isso é teu, isso é meu. Se os teus problemas da empresa não... Os problemas da empresa não são teus e os teus não são da empresa. Porque pode acontecer o contrário também, como eu falei anteriormente. Pode ser que o cara tá tudo certinho lá, mas a empresa quebra. E acaba trazendo. E acaba levando para o CPF dele esse problema. Sim. E hoje os mecanismos que a gente utiliza são mecanismos bem comuns. Eu falo planejamento patrimonial, mas o que a gente usa? Dentro do planejamento patrimonial, testamento, doação com reserva de usufruto, a questão da holding mesmo, a questão de abertura de sociedade, segregação de atividade e reestruturação societária. Alteração de tipo societário, igual esse que eu te falei, é um empresário individual, a gente cria uma limitada para ele. Todos são mecanismos do dia a dia do direito, só que a gente usa eles todos juntos para esse trabalho. A grande importância hoje, gente, hoje a gente profissionalizar as nossas empresas, né? Profissionalizá-las mesmo, como diz o doutor agora, o doutor Alexandre Dangui, que hoje o empresário está focado no seu ramo, se tem material de construção. Não adianta ele querer achar que vai dar conta de fazer contabilidade, de fazer tributário, de fazer... Ele não vai dar conta, não é dele. Por isso que hoje você conta com especialistas como o doutor Alexandre Dangui e o seu escritório, né, que faz esse tipo de trabalho para você. É muito melhor do que você ficar batendo cabeça, amigo. Não, errar na dose. Igual eu brinco com alguns empresários, tem um modelinho de contrato que eu digo, viu, gente, cuide da tua atividade, você ganha muito dinheiro fazendo o que você faz, você faz muito bem. Exatamente. Deixa que contrata essa parte jurídica, eu cuido da parte contábil, o teu contador vai fazer muito bem feito, que é a atividade dele. Você, na tua atividade, você ganha dinheiro. É perfeito, é excelente. Doutor, que satisfação estar por aqui. Eu queria saber como que o nosso telespectador, que eu posso encontrar o senhor na rede social, ligar, conversar. Qualquer coisa, o nosso escritório é Carminati Dangui Advogados. Ele tá no Facebook, tá no Instagram, tá no LinkedIn, tem o nosso site, ele é bem acessível e nós temos escritório aqui na Cândido de Abreu, aqui em Curitiba. No centro de Curitiba. O que precisar ali a gente tá à disposição. É a Carminati Dangui Advogados. Isso mesmo. Facebook, Instagram. E é uma advocacia especializada em pequena e média empresa. Isso eu gosto de diferenciar. Por quê? Porque a maioria dos advogados tributaristas, societários, eles focam no grande. Eu não, eu trabalho com pequeno e médio. Pequeno e médio. Pequeno e médio, que eu sei que ali eu vou encontrar situações dessas que eu te falei e vou conseguir dar um auxílio para ele. E naturalmente, o pequeno e o médio empresário é o que mais precisa desse tipo de assistência, né? É verdade. Até por falta de conhecimento, às vezes, o cara está focado tanto no seu trabalho que eles querem cuidar do patrimônio quando vê. Isso mesmo. É verdade. Doutor, que satisfação, hein? Um prazer em conhecê-lo. O que precisar de nós, estamos à ordem aí para que precisar. Muito obrigado, doutor Alexandre Dangui, entrevistado, conversando com a gente aqui. A gente vai fazer um intervalo, é rápido, mas na volta tem muito mais. Espera aí. Programa Sinap no ar, direto da casa do advogado. Olá, tudo bem? Bom, quando nós falamos em liberdade sindical, em direito ao exercício livre, amplo, não é, democrático da atividade sindical, a primeira questão que nos vem é a liberdade sindical, a autonomia sindical para que os trabalhadores e também empregadores, isso tem que ficar registrado, não é?
exerçam livremente as suas atividades sindicais, não é? Instituam, fundem, né, extinguam sindicatos livremente, administrem, organizem as suas gestões, não é, com autonomia e sem a intervenção estatal. Este é o primeiro ponto, não é, que nós nos referimos, contido ali no texto da Constituição. Porém, não é, e a pergunta que não quer calar, eu recebi esses dias, não é, esta pergunta de um cliente, dizendo o seguinte: e quando, não é, se obsta a atividade sindical, o que é? O que configura? Configura algum crime? Configura que ato? Pois bem, a obstrução da atividade sindical configura ato antissindical. Este ato antissindical é importante nós compreendermos que ele pode ser realizado pelo próprio Estado quando não desenvolve políticas, não é, de incentivo, fortalecimento às atividades sindicais, assim como pelos próprios empregadores e até mesmo pelos próprios sindicatos e trabalhadores. Todos podem sim praticar atos antissindicais, que obstruam, que inviabilizem, que reduzam, que constranjam o exercício da atividade sindical no país. Estes atos antissindicais, eles devem ser punidos, não é? Eles devem ser repreendidos, inclusive, mediante tutela judicial, se for o caso. Pois bem, por quê? Porque vige o princípio da autonomia e da liberdade ampla e restrita sindical no planeta, digamos assim, uma vez que a liberdade sindical é uma norma de direitos humanos. Mas esse é um assunto para um outro vídeo, para uma outra fala, porque é um assunto amplo. Pois bem, e aí vocês me questionariam como que um empregador ele pratica atos antissindicais, quando ele restringe a contratação de empregados sindicalizados associados a entidades sindicais, quando ele produz listas de empregados sindicalizados de modo a tentar denegri-lo, de tentar obstá-lo o ingresso no mercado de trabalho, entre outros, né? Estou citando aqui apenas alguns exemplos. E o sindicato, como que o sindicato pratica atos antissindicais? Quando ele desvirtua suas atividades para finalidades particulares dos seus dirigentes, presidentes, diretorias, quando as finalidades legais, constitucionais do sindicato são desvirtuadas, não é? Não há assistência, não há prestação efetiva de serviço, não é? A favor da classe trabalhadora, né? Quando a verba, as contribuições do sindicato são desvirtuadas, quando os sindicatos se transformam em balcões do Estado ou do empregador, entre outros, né? E claro, o próprio empregado ele pode praticar ato antissindical quando ele tenta impedir os seus colegas, por exemplo, de participar da greve, de participar da paralisação ou de negociações coletivas, não é? Então, estes são alguns exemplos, não é, bem simples de práticas de atos antissindicais que visam reduzir, que visam inibir, obstar a prática da atividade sindical, seja ela de participar de assembleias, de convocar reuniões, de participar, de votar, de deliberar em assembleias, de participar de greves, paralisações, enfim, qualquer ato cuja finalidade seja a busca por melhores condições de trabalho. Espero que tenha ficado claro. Um grande abraço a todos. A Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555. Programa Sinap no ar, direto da casa do advogado.
Continuamos com o programa Sinap no Ar, voltamos. Você que nos acompanha, nós estamos na televisão. Vai que tem alguém assistindo a gente agora na madrugada, doutor Vitor? Pois é, o pessoal pensa assim, mas o doutor Vitor só fala que é terça-feira, 21h30. Isso. E quinta-feira, 10 horas da manhã. Mas agora é sábado, 3 da manhã e nós estamos vendo o programa. Porque é um rotativo dentro da CWB-TV, é um contrato, faz parte. Ela entra na programação normal rotativa. Então, pelo menos uma vez por dia o programa é exibido. Pode ser sábado, pode ser domingo, pode ser de tarde, de manhã, de noite e madrugada. Né? E é isso. Então você, aqui de Curitiba, canal 5 da NET, assiste a CWB TV, terça-feira, 21h30, quinta-feira, 10 horas, ou pela cwbtv.net, aí você assiste pela internet em qualquer lugar do planeta. Daí sim. Ô, doutor, diga. A juíza... mas peraí, antes da notícia, eu tenho que manter esse convite. É verdade. 2 de dezembro, você que está nos assistindo, é o nosso convidado. Nós teremos a confraternização, os 35 anos do Sinap, na sede da OAB, 2 de dezembro. É isso que está olhando na folhinha, é um sábado. Aí não tem desculpa, né? Sábado é sábado, né? 9 horas da manhã estaremos lá confraternizando os 35 anos de fundação do Sinap. É exatamente o dia da fundação do Sinap. Agora sim. Agora sim, juíza fixa a indenização de R$2. É 2, não tem zero? R$2, né? A cliente negativada indevidamente. Vamos ler primeiro, vamos lá. A juíza de direito Cássia de Abreu, da terceira vara civil lá de Birigui, São Paulo, é perto onde moram os parentes, eu que moro ali em Bilac, é do ladinho de Birigui, determinou que cliente negativado indevidamente pelo PagSeguro, receba a pomposa, eu acho que vai precisar um carro forte, receba R$2 de indenização pelos danos morais. Não é 2 mil, não é 2 milhões, não é 200, não é 20, não, é R$2. A magistrada considerou que o valor pedido pelo autor, 15 mil, olha, é uma negativação indevida. Né? Negativaram o CPF de alguém que não devia. Seria excessivo e dissociado da natureza do dano experimentado, porque não é o CPF dela. Desculpa, mas é aquela história, né? Muito bem. Na ação, o consumidor alegou que o seu nome foi negativado pela empresa por dívida que não contraiu, num valor de R$ 880,56, venceu em 15 de agosto de 2022. A PagSeguro, anuncia aqui? Não anuncia, pode anunciar. A PagSeguro, em contrapartida, afirmou que existe cartão de crédito vinculado à conta e à dívida pendente. Sim, mas se ele não comprovou a compra, não tem que cobrar. Da análise dos autos, a juíza ponderou que caberia ao réu demonstrar a regular contratação do empréstimo pessoal. O réu? Mas calma aí. O réu que é a PagSeguro. É a PagSeguro. Demonstrar que contratou aquele empréstimo lá, que era o 880. Não fez, prevalecendo a versão apresentada pelo autor na inicial, né? Só que o dos 15 na hora de indenizar, R$2. Acho que digitaram. Acho que faltou muito. Acho que era 2 mil. Acho que era 2 mil também. Ele pediu 15. De 15. Também acho que é raro ali. Porque é possível. R$2. Você também não ia fazer o isso. O cidadão vai fazer com R$2? Um cafezinho hoje em dia não dá mais, não dá pra nada. Não, e cabe pecuniária nesse assunto desse caso. Então, não ia dar R$2. Eu não sei se o 15, né? Porque tem uma sentença uma vez que eu uso muito nas petições, faz tempo já, que o juiz diz na sentença que o dano moral só sabe o valor de quem experimenta a dor. É verdade. Isso é incontestável. Só sabe o valor quem experimenta a dor. Porque não é fácil. Às vezes você tem uma vida assim que você nunca teve um apontamento de nada. De repente você vai fazer uma compra aí no mercado, uma loja, alguma coisa. Não, o senhor está com o CPF aqui negativado. Mas como? Quem que negativou? PagSeguro. Então. Nem tem conta lá, não sei o que. Como é que fica? Né? Então essa situação é bem complicada, né? Mas aí ficou R$2. Eu acho que é um erro material aí, mas enfim, é a notícia. Bom, agora, doutor Vitor Hugo, a gente vai conversar com uma entrevistada que é a Dulce Mary, que ela é da Razão em Viver Saudável. Sim. Maestrina, palestrante, vai falar no evento Elex 2023. Tá. E ela tem um convite bacana que fala pra gente. Dulce Mary, por gentileza.
Programa Sinap no ar, direto da casa do advogado. Voltamos com o programa Sinap no ar e agora para falar de um assunto muito importante e gostoso. Porque é assim, gente, como eu disse lá no começo do programa, quando trouxemos a frase do dia, eu falei que dentro de nós sempre tem algo criativo. Basta pensar, planejar e produzir. Uma frase de Felipe Teles. E é exatamente por aí que a gente vai conversar agora com a Dulcimere Ferreira Martins. Como é que está você, Dulce? Tudo bem? Que prazer recebê-la. Boa tarde, Claudinei. É um prazer imenso estar aqui. O meu nome é Dulcimere e agradeço a oportunidade de estar aqui no seu programa. Ah, que maravilha. Para falar com a gente de um assunto bacana, porque a Dulce é do Razão e Viver Saudável, no EVS, e ela é maestrina, é professora de música, e o assunto nosso é exatamente esse, música. A música, ela tem o poder de mover e de mudar a vida. A música conta a cultura de um lugar, a música conta o estado de espírito de uma pessoa, não é assim? É isso mesmo. A música, ela é considerada uma arte, tá? Mas ela, segundo Platão, ele fala o seguinte, que a música, ela trabalha com a alma. Olha aí. Ele é muito mais profundo, né? Bem profundo. Ele faz leituras da alma. E essa leitura, ela é de qualquer forma, assim, através do som, ela é como expressada. Exatamente. Né? Na verdade, a música é uma expressão da realidade. Da realidade. É por isso que você vê, né, uma música, por exemplo, folclórica, ela traz a originalidade do seu país, do seu lugar, né? E o Brasil é campeão nisso, né, aliás? E o Brasil tem um cenário musical fantástico, né? Diversificado. Você está aqui, está de uma forma, lá no Nordeste de outra, né? E com isso, o comportamento, a forma de conduzir alguma coisa, falar, tudo isso a música ela acaba traduzindo, né, em canções. Eu posso afirmar, ou pelo menos significar que a música ela pode curar? Por exemplo, uma pessoa no estado de saúde mental um pouco debilitada, a música ela vai ajudar, não ajuda? Ajuda. E muito, né? E muito. Você agora me fez lembrar de uma experiência com meu avô. O meu avô, ele teve uma isquemia e a minha mãe, de forma talvez inconsciente, porque ela não tinha um conhecimento pleno sobre isso, ela começou a cantar com meu avô. E esse canto eram as músicas que ele mais gostava. Porque assim, a música, ela estimula todo o nosso cérebro. E nesse estímulo que ele provoca, ele ativa um neurotransmissor chamado dopamina. Esse neurotransmissor é que é a questão, né? Porque a dopamina é o hormônio do prazer. Do prazer, exatamente. Né? E quando você estimula essa dopamina, eu falo essa dopamina, né? Isso faz com que as memórias, elas se reacendem. Ela faz com que você tenha prazer em estudar e fazer alguma coisa. A única coisa é que a música, você usando a música, estimulando esse neurotransmissor, você precisa controlar, né? A dopamina, porque é muito prazer. O prazer, tem pessoas que têm o prazer em comportamentos assim, que são considerados ruins. Ruins, sim, né? sim. Mas a música, a boa música, ela estimula muita coisa. Voltando no meu avô, a minha mãe começou a cantar para ele as músicas que ele gostava. E foi reacendendo a memória. Esse homem incrível. Todo o sistema neural dele foi ativando. Que maravilha. Só o fato de ele ouvir. Então a fala, a sensação, o desenvolvimento motor, que ele estava assim, inerte, ele estava acamado. Então a motricidade dele foi reativando, né? A audição, a fala, a visão, quer dizer, todos os sentidos eles foram ativando. Que coisa sensacional. Então a música, ela realmente é capaz de curar. Ah, Dulce, ó, a gente vai falar de uma parte, daqui a pouquinho, já vamos falar, que agora eu vou ter que fazer uma pergunta anterior para a Dulce ainda, estou gostando da conversa.
a gente vai falar de uma palestra que a Dulce vai fazer aqui em Curitiba. Mas já porque antes eu quero fazer uma pergunta para você muito particular. Como que a música chegou em você? Você é maestrina, né? Como que a música chegou para você? Você falou assim, olha, é isso que eu quero. Então, eu tive um berço musical. Na minha casa, todos cantavam. Né? Começou muito pelo canto. Na questão da profissional. Né? Na minha casa, eu procurei desenvolver isso daí, fiz faculdade, pós-graduação, mas na minha casa todos são musicais, então minha mãe estimulava através do canto, né? Tinha um instrumento lá em casa e ela fazia com aquele instrumento, que era um acordeon, se transformasse, né, num tecladinho lá pra mim, então me estimulava a tocar. Com isso foi criando, foi desenvolvendo o gosto. Porque a música, você pode gostar de ouvir, mas você também pode desenvolver o lado de aprender algum instrumento, né? Então, potencializar assim o seu talento. E aí eu comecei a desenvolver. Hoje eu sou pianista, né? E também maestrina de uma orquestra. Então, eu comecei a desenvolver esse talento, porque a música é uma dádiva divina dada para todas as pessoas, né? O ser humano já nasce musical, ele já nasce gritando. Precisa desenvolver. Ele já nasce gritando, então isso quer dizer que música faz parte do contexto da vida dele também. Que maravilha. E aí desenvolvemos e hoje eu faço isso com prazer. E hoje palestrante, aliás, agora vai ter a jornada Leve-se, né, 2023, que vai acontecer e você vai estar lá palestrando, né, nesse evento. Conta um pouquinho pra gente como vai ser, qual vai ser o tema, como é que você vai, como que é esse evento e como você vai conduzir essa palestra. Olha, eu gostaria de apontar também os outros palestrantes que lá nesse Eleve-se, nesse projeto, que é da RVS, nessa jornada Eleve-se vai ser feita uma imersão. Então a imersão para quê? Para que você desperte essa sensibilidade de que viver bem é bom. Isso. Né? Então, é a saúde, o bem-estar físico, mental, espiritual, e assim vai. Bom, lá vamos ter cientistas, naturopatas, né, médicos, né, cada um na sua especialidade. Então é uma imersão. Eu gostaria que você que estivesse me ouvindo estivesse nesse programa. Você pode fazer a sua inscrição para lá que eu tenho que olhar, né? Pode fazer a sua inscrição, né, no Jornada Eleve-se, tá? Jornada Eleve-se é um site que tem. É um site. Isso. E na minha palestra eu vou conduzir da seguinte maneira: eu e a música. Um novo estilo de vida. Eu preciso que você esteja lá para saber. Não dá para dar spoiler, né? Spoiler assim. Deve ser bem interessante essa versão, né? A música, se vai usar. Enfim. Eu fiquei curioso, viu, Dulce? Eu e a música. Isso quer dizer o quê? Essa familiaridade. Como me contar isso? Meu Deus, vai ser muito bom. Vai ser onde, Dulce? Vai ser na rua Lisímaco Ferreira da Costa, 980, o auditório Guilherme Stein. E esse auditório, Claudinei, fica no complexo do Colégio Curitibano Adventista, comumente chamado de CCA Bom Retiro. Então fica ali. É conhecido, né? É no Bom Retiro. No Bom Retiro, ele é bem conhecido. É bem conhecido. É bem conhecido. Vai ser no dia 25, 26, é isso? Isso, no dia 25 vai ser feita uma abertura. Vai ter música. Vai ter, claro. Vai ser feita uma abertura. E às 19 horas. E no dia 26, às 8 horas da manhã. Daí já começa. Aí já começa a jornada. Vai ser vamos colocar assim, um retiro para você submergir sobre na música, no conhecimento dos outros profissionais que lá estarão. Você tem médico. Sim. Outros profissionais também. Então vai ser bem interessante. Psicólogos também vão estar lá. Vai ser bem interessante mesmo. Vai ser bem interessante. Então dia 25 e 26 de novembro. Isso. Vai ser aqui na Lisímaco Ferreira da Costa, 980, é isso? Isso, no complexo do Colégio Adventista, Curitibano, Colégio Curitibano Adventista. Isso. Tá? Tem estacionamento,
Ficam tranquilos. E vai ser uma experiência sensacional, viu? Lá pela gente. Dulcimere, muito obrigado por você ter vindo, por conversar com a gente. Aqui nós vamos para lá, né, Ney? O Dr. Vitor, vamos para lá também para conhecer. Opa, quero ver uma cobertura lá. Vamos lá. Uma cobertura da Sinap. Agradeço muito obrigado por ter vindo. E boa palestra para você, um bom trabalho sempre, viu? Uma boa vida. Obrigada, Claudinei, e espero vocês lá. Tá bom, muito obrigado. Gente, peraí, não acabou não, daqui a pouquinho o programa continua. A Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555. Olá, meu querido público, voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário e hoje eu trouxe um tema para você que diz respeito às relações locatícias e mais especificamente sobre a legitimidade do locatário de poder discutir aí a questão do imposto, o imposto IPTU nas relações locatícias junto ao fisco. Vejam que esse tema ele é bastante importante, até porque nós temos uma súmula, que é a 614 do STJ, que diz o seguinte, até vou pedir essa licença para vocês aqui para ler, que o locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária de IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado, nem para repetir em débito desses tributos. Vejam que quando a gente fala então dessa falta de legitimidade do locatário, nós podemos até nos preocupar no primeiro momento, porque se percebe que ainda que ele venha a pagar esse imposto, ele não tem nenhuma legitimidade para discutir perante o fisco, tá? Vejam que esse entendimento, ele nos dá aqui uma breve ideia, no sentido de que nós temos que, primeiramente, assegurar nesse contrato que a responsabilidade pelo pagamento vai ser ou do locador ou do locatário. Via de regra, nós sabemos que essa responsabilidade ela recai sobre o locatário. Nem sempre ela está prevista em contrato. Mas o que a gente tem aqui para dizer para você? E de acordo justamente aí com tudo que a gente vem trabalhando e vem se deparando na prática, que é extremamente relevante que esta obrigação esteja devidamente e expressamente pactuada nesse contrato, a fim de estabelecer, então, de quem é a responsabilidade pelo pagamento. Porque vejam que, ainda que este locatário não tenha legitimidade, por exemplo, para pleitear junto ao fisco qualquer questão relativa ao pagamento do imposto, ele pode sim discutir a questão do pagamento ou qualquer prejuízo advindo desta situação com o locador. Porque digamos que, na hipótese dele ser obrigado a pagar e pagar diretamente ao locador, e este locador deixar de pagar esse imposto, haverá inequivocamente um prejuízo à relação locatícia. Pode haver uma penhora, uma constrição e até mesmo a impossibilidade de manutenção desse contrato. E claro que ele será prejudicado. Nesse caso, nitidamente ele tem direito, sim, conforme o contrato celebrado entre as partes, de pleitear judicialmente a satisfação desse direito pelo prejuízo que decorreu deste inadimplemento. E também o contrário é verdadeiro. Caso este locador, então, tenha se precavido, registrado, consignado nesse contrato, o direito dele de receber os valores e a obrigação decorrente disso, justamente do locatário, de pagar
ou dar essa contraprestação pela locação, de receber então ali o valor relativo ao IPTU e não ocorrer, esse locador também terá o direito de cobrar deste inquilino, deste locatário, o valor correspondente ao IPTU. Então vejam que existem aqui, dentro deste cenário, duas nuances que são bastante importantes aqui para a gente que precisa saber cada vez mais em relação ao direito imobiliário e também precisa se proteger nas relações contratuais, porque o direito imobiliário ele está justamente relacionado com questão contratual e não somente o direito imobiliário. Todas as áreas jurídicas estão e se conversam com contratos. E aqui, quando a gente fala de locação, por obviedade, nós não podemos desprezar a necessidade de que celebremos contratos e que constem obrigações expressamente nesses contratos, para que quando você precisar, quando você tiver que realmente lançar mão de alguma medida, você tenha o amparo jurídico necessário, que neste caso está muito voltado então à cláusula contratual, que deve ser expressa, que deve prever de quem é a obrigação pelo pagamento deste tributo. Vejam que, mais uma vez, eu saliento aqui a vocês que ainda que o locatário não possa discutir qualquer situação decorrente do pagamento do tributo junto ao fisco, ele poderá se eventualmente se sentir lesado, discutir interpartes aí, num processo judicial, essa relação jurídica que houve e que deflagrou o dano que ele suportou, tá certo, pessoal? Então, sendo isso que eu tinha hoje na minha coluna para trazer para vocês, eu me despeço na certeza de que pude aproximá-los um pouco mais do seu direito na área imobiliária. Um grande abraço e até a próxima! Programa Sinap no ar, direto da casa do advogado. E voltamos com o derradeiro bloco do nosso programa Sinap no ar, conhecido como epílogo, o final. O grande final. Bacana, em duas entrevistas, colunistas, notícias também, né? E a sua participação. E já, antes de encerrar, novamente reforçando o convite para você que nos assiste, nós teremos no dia 2 de dezembro, é um sábado, pode olhar na folhinha, é um sábado, 9 horas da manhã, na sede da OAB, teremos um evento festivo de comemoração aos 35 anos de fundação aqui do Sinap, Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Então você é nosso convidado, apareça, compareça, para prestigiar a gente lá e confraternizar conosco. É só passar o WhatsApp para você, qualquer dúvida, você vai falar com a gente aqui no 41 99658 6981, mano. Isso, manda um CDD, né? Eu quero ir, conversa com a gente aí. A gente fica tão carente sem sua mensagem, pode mudar. E essa aqui, doutor Hugo? O que aconteceu? O Zé de Abreu de novo! O Zé de Abreu indenizará o Carlos Vereza por chamá-lo de fascista. Hein? Começa esse negócio aí. O ator José de Abreu foi condenado pela justiça lá no Rio de Janeiro a indenizar o ator Carlos Vereza por chamá-lo de sem caráter, abre aspas, esclerosado, abre aspas, fascista, em uma postagem no X, que é o antigo Twitter. É engraçado isso, o negócio muda de nome, mas a pessoa sempre refere. Ele não chama do X, não. Não, é o antigo Twitter. Esse é o problema. Rua é a mesma coisa, né? A antiga o atual. Então assim, Rua João Pedro. Não, mas a antiga é Maria das Dores. Ah, Maria das Dores, agora eu sei do que é. A decisão foi proferida pela juíza de direito, a Flávia Viveiros de Castro, na sexta vara civil, lá na Barra da Tijuca, que estabeleceu uma compensação por danos morais no valor aí de 35 mil, hein? Aí, ó. 35 mil! No processo, o Carlos Vereza alegou que as declarações do José de Abreu tinham intenção de difamá-lo, prejudicar sua reputação, né? O réu, por sua vez, alegou que estava exercendo seu direito de liberdade de expressão
em todas as suas formas. Não é bem assim. Não se usa o direito, liberdade, Pra difamar o também próximo. para difamar, para humilhar e tudo mais. Não, né? Ao analisar o caso, a juíza afirmou que as postagens do Zé de Abreu não continham conteúdo crítico, informativo ou manifestação democrática, Isso. mas sim o propósito claro de ofender o autor por suas opiniões divergentes, ultrapassando, portanto, os limites do direito à liberdade de Como expressão. agora há pouco o senhor mesmo já disse. Direito de expressão. Então a magistrada condenou então esse réu a pagar 35 mil reais por essa retratação aí e acabar com essa história aí. E vamos ver se o cidadão aprende a lição. E qualquer pessoa, uma coisa simples. Eu sou jornalista, radialista, Claudinei Santos também, nós temos o direito de comunicador. Podemos trazer uma notícia aqui, aliás, vocês escutam várias notícias aqui. Mas nunca vocês vão ver uma notícia difamatória contra uma pessoa. Nós não vamos fazer isso nunca, que nós vamos fazer aqui. Não vamos usar esse poder nosso para dizer que fulano é isso, fulano é aquilo. Não vamos fazer isso. Não vamos fazer, porque não adianta botar um escudo aqui e dizer eu faço o que eu quero, eu digo o que eu quero, porque eu sou um jornalista, porque eu sou um advogado, porque, sabe, sou um presidente do sindicato, Claudinei é radialista, tem um microfone na mão, pode botar a boca nesse. Não vamos fazer isso. Eu acho que a dignidade da pessoa tem realmente seu valor e tudo mais. Claro que quando há um erro, né, notadamente com condenação, aí nós temos todo o direito, porque é um fato público. Mesmo porque é uma informação, um fato público e de fato, né? É uma sentença e tudo mais. Aí sim, não é opinião nossa, já está lá a sentença, já é pública e está sendo divulgada nos meios de comunicação. Beleza, gente? Acabamos? Doutor Vitor Hugo, vamos para casa! Hoje deu, hein? Boa semana para todo mundo. Nessa semana é um feriadão, né? 15 de novembro. Então vamos descansar, né? Se beber, não dirija. E se dirigir bêbado, vai levar multa. Ou vai pra cana, depende. Daí vai. Melhor não. Tchau, tchau. Tchau, tchau.